Olá pessoal, estamos de volta com mais um vídeo no canal Tua Graça Me Basta. Hoje vamos falar um pouquinho então de falar em línguas e o batismo pelo fogo, né? A gente sabe que essas igrejas aí, principalmente as pentecostais, né, gostam muito do tal do falar em línguas e também gostam um pouco também do batismo, né? Tal do batismo pelo fogo, o batismo do receber o Espírito Santo. E quais que são as bases então usadas para falar sobre esse assunto, né? O que é pregado às pessoas para falar desse assunto? Até tem uns que ousam dizer que se tu não falar em línguas, você não recebeu o Espírito Santo, né? Então, você precisa falar em línguas. Se você falar em línguas, você recebeu o Espírito Santo. Caso contrário, né, você não recebeu o Espírito Santo. E esse falar em línguas, o que seria esse falar em línguas, né? Muitos creem então que é aquele, nem sei falar esse negócio, mas é um negócio meio estranho, que é o labachúrias, não sei o que, aquela coisa arada toda, né? Que vira aquele escândalo no meio da igreja, né? Da igreja falando templo, né? Não uma igreja de irmãos se reunindo somente em nome do Senhor. Mas vamos lá então as passagens, vou ler aqui para nós conversar um pouquinho. Incrível que nessa passagem a gente vai achar as duas coisas que dali são tiradas, né? O falar em línguas e o batismo pelo fogo. E da onde que eles são tirados? Eu vou ler a passagem, depois a gente vai conversar um pouquinho sobre ela. Então a primeira passagem está em Atos 2, 1, 11, né? E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam sentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estavam debaixo do céu. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se a multidão e estava confusa, porque cada um ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são estes galileus todos os homens que estão falando? Como, pois, ouvimos cada um a nossa própria língua em que somos nascidos? Portanto, por parte medos elamitas, os quais habitam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, e Frígia, Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene e os forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, crenteces, árabes, todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Então aqui tem alguns nomezinhos complicados, né? Que eram nações, né? Eram pessoas de nações diferentes. Bom, falando em nações diferentes, a gente já começa a perceber algo, né? Mas vamos no foco então. A primeira coisa, o que eles usam no contexto do batismo do Espírito Santo, que é o batismo pelo fogo, né? Então eles dizem ali, vamos ler a passagem de novo para chegar no ponto. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos cordialmente no mesmo lugar, e tendo de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam sentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo. Aqui a passagem não fala em foram vistas por eles línguas repartidas de fogo, e sim fala, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo. Então, aqui já dá para entender que não eram línguas de fogo, e sim línguas como de fogo. Era semelhante a fogo, não eram
de fogo. Então a gente já começa a se apegar a esse detalhe. A palavra de Deus, ela precisa ser discernida, não pegar ela e fazer malabarismo. É o que acontece hoje. Pega a palavra e faz malabarismo com ela. Então aqui a gente está vendo que fala como que de fogo. Aí eles pegam isso, tá? E vão lá em Mateus e também leem o versículo 11 de Mateus 3, né? E leem assim: e eu em verdade, isso é João Batista falando, tá? E eu em verdade vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas as sandálias não sou digno de levar, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Opa, batismo do Espírito Santo e com fogo. Dessa passagem, desse versículo, eles pegam e dizem: esse é o batismo do fogo, então para receber o Espírito Santo, tá? Então eles tornam isso uma doutrina. Batismo do Espírito Santo e com fogo. Aí vão lá, eu recebi o Espírito Santo ontem e fui batizado com fogo, né? E daí falaram em línguas e toda aquela coisa. Bom, pessoal, vamos pegar um versículo anterior de Mateus 3, tá? Que é o versículo 10, e o versículo posterior, que é o versículo 12. Vamos lê-lo juntamente com o 11. Aí vocês vão ver um negócio, tá? Vamos ler aqui. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois que não produz bom fruto, é cortada e lançada onde? No fogo. Opa, já começou a ter-se um entendimento diferente desse negócio. Agora eu vou ler o 11, então, que é lido de uma forma única, sem ler depois, né? E eu em verdade vos batizo com água e para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alpargatas não sou digno de levar, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo, que nunca se apagará. Gente, esse fogo que é citado no versículo 11, né? É inferno, gente. É a ira de Deus. Aqui ele vai estar recolhendo no seu celeiro os seus, que é o trigo, e o resto, que é a palha, ele vai queimar. É inferno, gente. Meu, tem que pegar e olhar a escritura e lê-la como um todo. Pegar esse versículo 11 de Mateus 3 e lançar uma doutrina sobre isso, dizendo: ele vos batizará no Espírito Santo e com fogo, é demoníaco. Ele nos batiza com o Espírito Santo, sim, correto, mas também ele tem o poder de nos lançar no inferno, todo aquele que não crê em seu nome. Tá claro aqui? Tá claro que Mateus não está falando em batismo no fogo? Ele está falando em batismo no Espírito Santo, mas também está falando no fogo, que fala no versículo 10 e 11. Fica claríssimo isso aí. 12, melhor dizendo. Tá? Então tem que pegar a passagem como um todo e entendê-la. Agora vamos ver lá um pouquinho sobre línguas, né? Percebam aqui que quando ele fala: e em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estavam debaixo da terra. Então, explicando melhor, existiam várias pessoas ali que falavam línguas diferentes, várias nações, né? Então essa multidão se juntou e estava confusa, porque cada um ouvia falar na sua própria língua. Língua, gente, é língua de nações diferentes. Vamos ler o texto de novo. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estavam debaixo do céu. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se a multidão e estava confusa, porque cada um ouvia falar a sua própria língua. Estava lá o alemão, estava o inglês, estava não sei o que, e cada um ouvia a sua própria língua, e eles estavam confusos. Por quê? A sequência do versículo. E todos pasmavam e maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são esses galileus, todos esses homens que estão falando? Pois
como ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Entendeu? Eles estavam confusos porque todos aqueles homens que estavam ali, que receberam o Espírito Santo de Deus, eles falavam todas as línguas de todas as pessoas que estavam ali. Entendeu? Então é isso que a passagem está dizendo. Não é a língua dos anjos, labachúrias, bababá, bababá. A passagem, ela se auto-explica. Aí tem uma outra passagem que é usada ali, que dizem, que Paulo cita em 1 Coríntios 13:1, que ele cita: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o cimbalo que retine. E ainda que eu tivesse o dom de profecia, conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. É um outro versículo aí usado dizendo da língua dos anjos, né? Mas aqui tu percebe que Paulo usa uma suposição. Ele diz, ainda que eu falasse a língua dos homens, né? Que é das outras nações, ou a dos anjos, ou também ele diz que eu tivesse poder, através da minha fé, de mover um monte de um lugar para o outro, mas se eu não tiver amor, nada eu sou. Então ali ele não está falando, afirmando que ele fala a língua dos anjos ou que alguém deve falar a língua dos anjos. Ele simplesmente está fazendo uma suposição. Eu acredito sim em pessoas em falar em línguas, mas eu acredito naquilo que Deus, por exemplo, eu estarei, por exemplo, lá na China e Deus vai colocar no meu coração para eu falar do Evangelho para uma pessoa lá e de repente eu possa falar a língua daquela pessoa e falar do Evangelho para ela. Não é uma coisa que vai vir de mim porque eu conheço o dialeto chinês, mas sim Deus vai colocar em mim e vai me usar para falar em chinês o Evangelho. Mas não é língua dos anjos, o labachúrias e babá, entendeu? É isso que eu queria falar para vocês. Paz no Senhor para todos. Tchau.